Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. Programa não recomendado para menores de 12 anos. O rádio toca de mansinho. Com muita coisa boa que eu vou fazer. Então entra no meu canal no YouTube, youtube.com/Maurício Fusco @oficial. E aí você pode me ouvir no rádio e também me assistir no YouTube, youtube.com/Maurício Fusco @oficial. Também aqui pelo canal da Rádio Emissora da Barra, né? Rádio Emissora da Barra. E também você pode me acompanhar também lá no meu canal no YouTube, como eu já disse. E também, se você preferir mandar as suas opiniões, é só você participar através do meu e-mail, fusco1571@gmail.com. Você já me acompanha lá no YouTube, você vai ficar por dentro das novas coisas que eu trarei lá no meu canal no YouTube. Mas nós vamos ficando juntos aqui pela Rádio Emissora da Barra, de segunda a sexta, com a sua história de vida. Vamos lá então, Guilherme, tudo pronto? Tá tudo preparado? Tudo certo? Chame o vizinho, o amigo, o parente, porque tem história para contar. E eu vou começar, o Guilherme, a partir de agora, direto do edifício Ciclotron, em Barra Bonita, para todo o Brasil e o mundo, através da internet, começa a sua história de vida. Meu querido amigo Maurício Fusco, eu não quero me identificar, para que ninguém pense que eu quero chamar a atenção, não quero. Aqui eu quero contar a minha história de muita luta e perseverança, e sempre enfrentando muitas dificuldades, muitas. Olha, eu ouço você pelo rádio, mas pela internet, tá, Maurício? E por isso eu falo de tão longe. Eu sou filho de família pobre, humilde. Meu pai sempre trabalhou na roça, Maurício, nunca aprendeu a ler nem a escrever. E minha mãe estudou só até a 4ª série do primário. Quando eu era criança, morávamos quase sempre na zona rural, em lugar de difícil acesso à educação. E quando tinha uma escola, ficava longe. Então eu comecei a frequentá-la, a escola, com 7 anos de idade. Às vezes não tínhamos nada para comer de manhã, Maurício. Então minha mãe colocava uma gordura, óleo, não é? E jogava cebola picada dentro. E quando a cebola já estava frita, colocava farinha. Essa cebola frita com farinha, nós comíamos antes de sair para a escola. Maurício, era assim a vida, era exatamente essa que se apresentava. Nós deixávamos para comer quando estava voltando da escola, já por volta da meio-dia, com fome, longe de casa. A gente não saía assim e comia, não. Aquilo era guardado como se fosse um tesouro, Maurício. Na estrada tinha um rio sobre o qual passávamos por cima de um pé de buriti. Você já ouviu falar de um pé de buriti, Maurício, ouvintes da Rádio da Barra? Passávamos por cima daquele pé de buriti caído. Era lá que comíamos aquela farofa com tanta fome que parecia que tinha carne, mas era só cebola com farinha, Maurício. Outras vezes comíamos café puro com farinha. Era um pirão difícil de se engolir, mas era o jeito, não tinha outra coisa para comer. Também comíamos gongo assado no espeto, aquelas brocas brancas que tem dentro do coco babaçu, pois carne era uma raridade para nós, Maurício. A água que bebíamos era quase sempre quente, principalmente nos períodos em que a temperatura era elevada, já que a água era de pote, que às vezes nem era inteiro, era um caco de pote, pois quando quebrava nem sempre tínhamos dinheiro para comprar outro. Ou seja, a nossa infância, Maurício, foi bem pobre, muito, mas muito pobre. Quando era tempo de chuvas, o rio ficava cheio
e a gente ficava sem ir à escola. Sem contar que quando conseguíamos, tínhamos que vir embora na chuva, Maurício, a uma distância de 6 quilômetros de casa, sozinhos, no meio do mato. Na escola, os alunos do pré à quarta série estudavam todos numa mesma sala. Era apenas uma única professora para ensinar todos. Ela só me botava para eu ler o ABC, Maurício. O ano inteiro, aos 9 anos de idade, minha mãe me levou para morar em uma casa de família rica. Eu já estava grandinha. A minha mãe, 9 anos, vai morar na casa de uma família rica. E aí eu tive que iniciar os meus estudos do zero, ou seja, do ABC novamente. E no ano seguinte, na cartilha, aprendi a ler e a escrever. Na casa da tal família rica, sofri mais do que na casa dos meus pais, Maurício. Pois lá, mesmo sendo criança, eu tinha que trabalhar muito, às vezes até doente. Além do mais, eu só comia aquela mesma quantidade todo dia. Se não desse para encher barriga, ficava por isso mesmo. E não comia junto com as outras pessoas da casa, não. Era sozinha, na área da lavanderia. Eu comia sempre em uma bacia de alumínio. Era a dona da casa que colocava minha comida e às vezes ela mandava a empregada colocar. Mas nunca eu comia a mesma comida que os outros, pois da comida melhor, só quem comia eram os donos da casa. Mesmo que fosse dia de festa, aniversário, por exemplo. A comida que davam para o cachorro era melhor do que aquela que eu comia. Depois a minha mãe foi morar na mesma cidade onde eu estava. Foi quando eu fugi daquela casa de gente rica e fui morar com meus pais. Naquela época eu já cursava a primeira série do primário, à tarde, e pela manhã comecei a vender pelas ruas de Dois Córregos e principalmente na rodoviária da cidade, geladinho, coxinha, picolé e até engraxar sapato das pessoas, pois tinha que ajudar os meus pais nas despesas de casa, Maurício. Tudo isso com 10 anos de idade. Como meu pai sempre vivia mudando de lugar, logo em seguida fomos morar na zona rural do município de Dois Córregos, também no estado de São Paulo. Eu já cursava a segunda série, Maurício. Eu estava em férias, mês de julho, mas tive que abandonar o colégio. E como naquele meio do mato não tinha escola perto, eu perdi 2 anos de aula, atrasando consideravelmente os meus estudos. Depois de um certo tempo, fomos morar em outro local, mas ainda na zona rural, só que pelo menos tinha escola. Comecei a estudar novamente a segunda série. Quando já estava na terceira série e com 14 anos de idade, atrasadíssima, eu e minha família nos mudamos de novo para a cidade de Igaraçu do Tietê. Não tínhamos quase nada. Toda a nossa mudança coube dentro de um jipe, sabe, sem aquela carroceria de madeira. Imaginem só, as poucas roupas que tínhamos era guardado em caixas de papelão. Não tinha fogão a gás, geladeira, sofá, não tinha nada disso. Cadeiras nós tínhamos apenas 2, os chamados tamboretes de couro e de madeira. Ô, vida sofrida, Maurício. E ainda falam que a vida tá difícil hoje. Imagina, quem fala isso não viveu naquela época. Naquele tempo, é um tempo distante, viu? Naquele tempo meu pai já vivia doente, Maurício, muito doente. Já não dava mais conta de trabalhar no pesado para nos sustentar, não. Eu era o filho mais velho. Embora tivesse só 14 anos, ainda tinha minha mãe e minhas 2 irmãs de 3 e 4 anos. Assim, nessa ordem. Minha mãe não sabia fazer outra coisa a não ser cuidar da própria casa e dos filhos. Eu pensei, e agora? Como vamos comer? Sim, porque numa situação daquela, todo o resto ficava em segundo plano. Roupas, calçados, lazer, que quase não tínhamos mesmo, pois queríamos pelo menos comer, mesmo que fosse só arroz com ovo. Não deu outra. Tive que enfrentar a vida só com a cara e a coragem. Não tinha outro apelo não, pois tinha de sustentar eu e mais 4 pessoas, meus pais e as minhas 2 irmãs menores. E olha que eu só tinha 14 anos, Maurício. E naquele momento começava o meu grande dilema. Trabalhar sem ter que parar de estudar. É muito difícil você, debaixo dessa pobreza grande, ter que trabalhar sem parar de estudar. Isso é muito difícil e acontece muito, inclusive nos dias atuais, Maurício. Acontece muito isso. E como eu
com apenas 14 anos, conseguiria sustentar tanta gente? Se antes com o meu pai trabalhando, que era adulto, já nos faltava alimento. E como conciliar os estudos com o trabalho se eu estudava à tarde, terceira série? O serviço que eu poderia encontrar seria trabalhar em fazendas como peão, roçando, trabalhando de roça, de foice, machado, enxada. As pessoas que me dessem serviço não faria para eu trabalhar só meio período, só pela manhã não faria, eu teria que ser o dia todo, claro. Conversei então com a minha professora, expus a ela a minha situação. Eu falei que só poderia estudar uma semana sim e outra não, ou seja, numa semana eu estudava e na outra eu trabalhava. Ainda bem que ela aceitou, Maurício. E assim eu fiz no segundo semestre da terceira série do ano seguinte, durante toda a quarta série. Foram tempos muito difíceis para mim, viu, meu amigo? Na semana em que eu estava trabalhando, tinha que ir à casa dos colegas pedir o caderno emprestado. E à noite, já em casa, tinha que copiar tudo que se passava nas aulas, mas mesmo assim nunca reprovei nenhum ano. Às vezes, eu levava o caderno com a matéria da prova para a roça, e depois do almoço eu estudava um pouco. Mas as dificuldades não paravam por aí não, gente. Nem sempre tinha serviço perto. Então tinha que sair de fazenda em fazenda procurando serviço e quando encontrava era longe. Tinha que ficar a semana inteira lá e voltar só no final de semana. Mas com tudo isso ainda ficava feliz da vida. Triste era quando não encontrava serviço, Maurício, e ter que dormir com fome, com a barriga vazia, estômago roncando, sem saber se iria comer no dia seguinte, vendo as irmãs pequenas chorando de fome. Aqueles tempos ruins, quase sempre que tínhamos para o almoço, era arroz puro, sem nenhuma mistura. Para engolir o arroz seco, pegava um copo d'água, colocava sal dentro e mexia com uma colher e depois colocava aquilo dentro do prato de arroz. A fome fazia eu comer aquilo. Mas ficava meio fraco, Maurício. A comida não ajudava, não. Não. Olha, Maurício, foi uma vida de muito sofrimento. Mas de muito sofrimento mesmo. Eu relatando a você momentos de extrema pobreza. Mas sem nunca, jamais abrir mão dos estudos, não. Nunca abri mão dos meus estudos. Deixa eu dizer uma coisa para você e para os seus ouvintes, Maurício. Foi assim, foi com supletivo, televisionado, fui concluindo a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, sexta série, trabalhando na roça, sétima, oitava série. Lembra do primeiro, segundo, terceiro colegial? Lembra? Você sabe que a minha história, Maurício, tem um ensinamento muito bonito para os teus ouvintes, principalmente para os jovens. Meu Deus, é impressionante a quantidade de jovens que eu vejo parar de estudar. Gente que nem pensa em fazer faculdade. É verdade, Maurício, é verdade sim. As pessoas estudam, vai fazer o quê? Não vou fazer nada. Você pergunta, hoje, Maurício, eu moro em Porto Franco, Maranhão. É daqui que eu te ouço, cidade pequena, não tem cursinho, não tem faculdade presencial, só uma na modalidade de distância. Mas não tem curso de direito, que é o que eu pretendo fazer, Maurício. Eu me casei, você sabe que eu sou titular agora de 2 cargos públicos efetivos. Eu estava com o meu tempo totalmente comprometido com o trabalho, sendo que durante o dia eu trabalhava na promotoria de justiça até 2 ou 3 horas da tarde. E quando chegava em casa, eu ia cuidar de canteiros de verdura, as quais eu vendia na feira aos domingos. À noite, Maurício, eu trabalhava no SAMU, de 7 da noite às 7 da manhã. E quando não tinha plantão à noite, ficava no quintal até 1 da manhã preparando adubo de gado. Já curtido, molhado, mas precisava esmagá-los para depois colocar nos canteiros. Quando não tinha que molhar a horta com a mangueira, Maurício, para fazer isso. Bom, eu decidi que era hora de ir para mais longe. Foi então que eu resolvi estudar para um concurso do TRE no Maranhão. E tive que abandonar os canteiros, mas abandonei, mas fiquei trabalhando na promotoria e no SAMU. Mas mesmo assim, me sobra pouco tempo para estudar e aproveito bem esse tempo. Quando comecei nessa última empreitada, tinha que pedir ajuda financeira às pessoas para eu poder ir fazer aquelas provas, Maurício. Mas eu ganhava muito pouco. As passagens eram caras, mas hoje, graças a Deus, sou independente. Prestei concurso, errando só 5 questões. No mesmo ano, passei em segundo lugar em outro concurso, concorrendo com 1.400 candidatos, Maurício. E para fechar com chave de ouro, eu estou na 19ª posição de outro concurso,
aguardando a próxima vaga. Graças a Deus eu serei o próximo a ser nomeado para o cargo de técnico judiciário. E já estou começando a estudar para o vestibular. Quero prestar esse vestibular em janeiro e quem sabe, Maurício, ser um grande advogado. Quando estiver terminando o curso, eu vou fazer concurso para analista judiciário. Quem sabe promotor ou juiz. Sigo te escrevendo, meu amigo Maurício. Olha, Maurício, deixa eu dizer uma coisa. As pessoas colocam muito nas costas de Deus o sucesso da vida. Deus faz a parte dele, mas é tão importante e necessário realizarmos a nossa. Claro que com Deus as coisas ficam mais fáceis, fica sim, mas eu tive que lutar bravamente desde o dia em que eu nasci, Maurício, e fiz questão de relatar tudo na minha carta, na minha história para você. Mas para dizer a você que eu venci, sair de onde eu saí, chegar aonde eu cheguei, eu venci na vida, meu amigo. Olha que história linda, hein? História de superação, não é, Guilherme? Com o Tito Jefferson de O Vencedor. O Vencedor é o título da história de hoje, viu, Guilherme? Que seja exemplo para você que está aí me acompanhando, me ouvindo. Olha, eu ainda estou no meu canal do YouTube. Eu quero falar com você. Você que ouviu essa história. Eu gostaria que você nos mandasse a tua opinião. Que você comentasse a respeito da história de hoje, aqui pela Rádio Emissora da Barra, na sua história de vida. Se você quiser participar aí pelo meu canal no YouTube, é muito fácil, só você deixar os comentários aí que a gente já vai ler daqui a pouquinho. Ou então, lá no meu WhatsApp, DDD 14 998 23 46 26, para você participar ao vivo agora, já. Eu já vou ler depois para você o comentário que você deixou aqui. Eu leio para você já. Ou se você preferir também, através do meu e-mail, fusco1571@gmail.com, para você participar comigo. Olha, eu vou trocar não, viu, Guilherme? Eu vou tocar uma música agora. Na sequência eu volto já com as suas opiniões. Não saia daí não, fica por aí, até já. Volta comigo. De segunda a sexta-feira, na Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Você ouve a sua história de vida, com Maurício Fusco. Posso ouvir a tua voz, Jesus, é mais doce do que o mel, que me tira desta prova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, oh Lord, e ao mar os seus limites. E eu me sinto tão seguro, Pai, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho
diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, meu Pai, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, Jesus, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra, Jesus, é pura, escudo para o que nele crê, escudo para o que nele crê, escudo para o que nele crê. Muito bem, estamos de volta aqui pela Rádio Emissora da Barra com a sua história de vida. Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Eu quero aproveitar agora e mandar um alô para o meu amigo Jorge Zanetti. Alô, Jorge! O Jorge Zanetti, lá em Igaraçu do Tietê, na Vila Nossa Senhora Aparecida, ouvindo a sua história de vida também. O filho do Jorge, o Marquinho Zanetti. Alô, Marquinho! Aquele abraço, muito boa tarde para você, para vocês aí, família Zanetti, também a Fátima, a dona Manuelina Zanetti, a mamãe do Jorge, a avó do Marquinho, dona Manuelina, lá junto com a Fátima, né? A Fátima também, irmã do Jorge, curtindo a sua história de vida pela Rádio Emissora da Barra. Gente, ó, um abração para todos vocês, obrigado pela audiência, tá certo? E a gente já vai começando com as opiniões que me chegaram aqui pelo WhatsApp. A primeira opinião vem de Igaraçu do Tietê, lá da Secap, é a Lourdes de Godoy. Oi, Lourdes, boa tarde. Ela diz assim: sem palavra para te elogiar, meu caro. Só peço a Deus que te abençoe em todos os dias e momentos da sua vida. Tá certo, amiga? Obrigado pela sua participação. A Lauriane Cristina Zorzin. Lauriane Cristina Zorzin. Hoje tá... Sabe o que tá acontecendo? Eu tô sem óculos hoje, né, Guilherme? Eu não consigo ler a tela de perto. Eu tenho que ler de longe. Eu tenho que pôr a cadeira lá encostada na parede para poder ler. Você dá risada, né? Então. Oi, Lourdes, obrigado pela sua participação. Diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Quer dizer, Deus ajuda quem corre atrás do que precisa. Ou quem corre atrás dos seus sonhos. Deus ajuda sempre quem luta honestamente para conquistar o seu sonho. E você, meu caro, parabéns pela sua vitória, parabéns, que Deus abençoe muito você. Ainda eu tenho aqui da Coab de Igaraçu do Tietê, a Gorete Piva. Oi, Gorete, muito obrigado pela sua participação. A Gorete também, ela é inscrita no meu canal, diz assim: ô Maurício, muito boa tarde. Olha, louvado seja Deus. Que história de vida linda, meu amigo. História sofrida, mas com
o final feliz, com um final emocionante. Parabéns a você pela sua garra. Tá certo, Gorete, obrigado pela sua participação. A Maria Luísa de Lima, ela é da Secap de Igaraçu. Ela diz assim: oi Maurício, muito boa tarde. A esse amigo que te escreveu, parabéns, viu? Parabéns pela sua história. Anda sempre com as mãos dadas com Deus, que aí com certeza tudo vai dar certo na sua vida. A Ivani Cristina Ambrósio, Vila Habitacional, parabéns, felicidades. Deus te abençoe grandemente, meu amigo. Continue assim. Mais uma participação é a Sônia Ferreira Francine, ela é de Igaraçu do Tietê, da Coab, diz assim: Maurício, muito boa tarde. Olha, meu amigo, vai ser advogado sim. Essa é uma profissão linda. Eu também estou estudando para me formar e passar na OAB. Que Deus abençoe muito você. Oi, Sônia, obrigado, viu, pelo carinho da sua participação. Agora, a Ana Maria Batista de Oliveira, ela é de Macatuba, diz assim: Maurício, muito boa tarde. Sou de Macatuba, acompanho a sua história de vida todos os dias pela Rádio Emissora da Barra, através do site da rádio. Eu gosto muito de ouvir o teu programa. Com relação à história de hoje, eu quero dizer a esse amigo, parabéns, viu? Confie em Deus que tudo dá certo na sua vida. Não só na sua vida, como na vida de todos aqueles que confiam em Deus. Parabéns e boa sorte. Continue estudando e vá ser advogado sim, meu amigo, tá certo? Ô, querida, muito obrigado, Macatuba. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado aí pro pessoal em Macatuba. Lá em Macatuba também o meu amigo Vavá. Ô, Vavá, boa tarde. Obrigado pela audiência, Vavá. A última participação, Guilherme, vem do Jardim Nova Barra. É a Vilma Gorete Santana. Oi, Vilma, boa tarde. Ela diz assim: Maurício, que Deus abençoe esse nosso amigo e continue abençoando ele grandemente, porque tudo que você luta com o objetivo de ser feliz e conseguir algo na vida sem prejudicar ninguém, com certeza Deus abençoe e abençoe muito. Que Deus continue te abençoando. O Fernando Moraes, ele é da Secap de Igaraçu, diz assim: Maurício, parabéns pela história. Que história linda. E que esse amigo nosso continue assim, com essa vida maravilhosa, que Deus irá te abençoar. Tá certo, Fernando, obrigado pela sua participação. Fátima Lopes, Igaraçu do Tietê, Secap. Boa tarde, Maurício, estou te acompanhando pelo aplicativo da Rádio da Barra. Bom, por mais histórias de superação, essa história com esse desfecho é maravilhosa. Parabéns a esse amigo. Tá certo, querido, obrigado pela sua participação. Marcos Lovesuti, Barra Bonita. Maurício, que história. Sem desfecho, sem final. Cadê o final dessa história? Ô, meu amigo, o final tá aí, é só prestar atenção na história, querido. Tá certo? Obrigado pela sua participação. Bom, gente, ponto final em mais uma edição da sua História de Vida. Nesta segunda-feira a gente volta amanhã, terça-feira, a partir das 3 horas da tarde, com mais uma edição da sua História de Vida aqui pela Rádio Emissora da Barra. Vou ficando por aqui, na sequência você continue com a programação da Rádio Emissora da Barra. Pessoal, aquele abraço, até amanhã, às 3 horas da tarde, querendo Deus. Tchau, pessoal, até lá. Você acabou de ouvir a sua História de Vida com Maurício Fusco.